Utilizamos também, neste caso, 3 parágrafos para executar a comparação. Este desenvolvimento está mostrando apenas parte, né, do desenvolvimento, não ele como um todo. Vamos voltar ao primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo irá abordar as considerações sobre a participação dos governos na relação do NAFTA com o Brasil. O segundo parágrafo, considerações sobre a participação dos governos na relação da União Europeia com o Brasil. E o terceiro parágrafo, como não podia deixar de ser, a comparação. Comparação entre as participações dos governos nas relações do NAFTA e da União Europeia com o Brasil. Vamos ao segundo fator de comparação. Considerações sobre o efeito das legislações na relação do NAFTA com o Brasil. E o segundo parágrafo, considerações sobre o efeito das legislações na relação da União Europeia com o Brasil e comparação destas com as considerações sobre o efeito das legislações na relação do NAFTA com o Brasil. Ok. Vamos agora ao terceiro fator de comparação. Considerações sobre a hegemonia e liderança na relação do NAFTA com o Brasil. Segundo parágrafo desse mesmo fator de comparação. Considerações sobre hegemonia e liderança na relação da União Europeia com o Brasil e comparação entre as hegemonias e lideranças nas relações do NAFTA e da União Europeia com o Brasil. Vejamos agora a parte B. B ponto, né, comparação da situação atual das relações econômicas do NAFTA e da União Europeia com o Brasil, e vamos aos fatores de comparação. Fatores econômicos. Considerações sobre a importância dos polos econômicos para a relação do NAFTA com o Brasil. Considerações sobre a importância dos polos econômicos para a relação da União Europeia com o Brasil. Comparação entre as importâncias dos polos econômicos para as relações do NAFTA e da União Europeia com o Brasil. Aqui está comparado, portanto, o primeiro fator de comparação das relações econômicas. Vamos ver agora o segundo fator de comparação. Considerações sobre o efeito das doutrinas econômicas na relação do NAFTA com o Brasil e considerações sobre o efeito das doutrinas econômicas na relação da União Europeia com o Brasil e comparação desta com o efeito das doutrinas econômicas na relação do NAFTA com o Brasil, ou seja, com o parágrafo anterior, certo? Vamos ao terceiro fator de comparação. Considerações sobre o interesse por matérias-primas e mercados consumidores na relação do NAFTA com o Brasil. Segundo parágrafo desse fator de comparação. Considerações sobre o interesse por matérias-primas e mercados consumidores na relação da União Europeia com o Brasil e comparação entre os interesses por matérias-primas e mercados consumidores nas relações do NAFTA e da União Europeia com o Brasil. Aqui está, portanto, um exemplo da esquematização do desenvolvimento utilizando o primeiro exemplo da PubMétodo. É claro que aqui está apenas uma parte do desenvolvimento. Vamos em frente. Observe que foram usados os mesmos fatores de comparação, de modo a solucionar o problema. Esses fatores de comparação devem ser coerentes e contribuir para a solução do problema. Um bom exemplo de fatores de comparação nos é dado pela revista Quatro Rodas, por exemplo. Quando a revista compara dois veículos, ela utiliza fatores de comparação comuns aos dois veículos. Por exemplo, conforto, economia de combustível, volume do bagageiro, velocidade, preço, entre outros fatores de comparação. No nosso caso, deve-se observar quais aspectos a questão manda comparar e cumprir a missão. Não se esqueça que ao final de cada parte do desenvolvimento deve-se produzir a conclusão parcial. Aqui está o esquema da conclusão. Vejamos a mesma questão de acordo com o segundo exemplo da PubMétodo. Aqui está a esquematização do desenvolvimento, utilizando o segundo exemplo. Então, esquematização do desenvolvimento, segundo exemplo, A ponto, a situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA com o Brasil. E B ponto,
a situação atual das relações políticas e econômicas da União Europeia com o Brasil e comparação desta com a anterior, com a situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA com o Brasil. Vamos voltar à primeira parte e observar os fatores de comparação. Então, são os mesmos, não é? Até chegar-se à conclusão parcial. Na parte B, a mesma coisa, né? Por exemplo, primeiro parágrafo. Considerações sobre a participação dos governos nas relações da União Europeia com o Brasil e comparação desta com a participação dos governos nas relações do NAFTA com o Brasil. Veja que faz-se já direto aqui, nesse parágrafo, a comparação também. E, observando os fatores de comparação, aqui estão tanto fatores políticos como fatores econômicos, até chegar à conclusão parcial. Aqui está a conclusão. Vamos ver a mesma questão pelo terceiro exemplo. A introdução. Vamos ver agora a esquematização do desenvolvimento utilizando o terceiro exemplo. Lembremos que o terceiro exemplo se caracteriza pelo fato de a comparação ser realizada na terceira parte, ou seja, na parte C. Vamos ver então como ficou dividido o desenvolvimento. A ponto, a situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA com o Brasil, com seus respectivos parágrafos abordando os fatores de comparação, até chegar-se a uma conclusão parcial. B. A situação atual das relações políticas e econômicas da União Europeia com o Brasil, com os respectivos fatores de comparação, até chegar-se à conclusão parcial. E C. Comparação entre a situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA e da União Europeia com o Brasil, abordando os mesmos fatores de comparação até chegar-se à conclusão parcial. Quanto mais fatores de comparação forem utilizados, melhor será a solução. É claro que isso vai depender do conhecimento do assunto e do tempo disponível. Durante a execução da comparação, atente para a utilização de palavras que caracterizam bem uma comparação. Por exemplo, maior, menor, melhor, pior, ao contrário de, por sua vez, no entanto, igualmente, etc. Aqui está o esquema da conclusão. Veja que a conclusão é semelhante à servidão analisar. A PubMétodo atualizada apresenta outros exemplos de questões com a servidão comparar, esclarecendo ainda mais a sua execução. Não deixe de estudar a PubMétodo. Estas videoaulas, apesar de serem baseadas na PubMétodo, não esgotam o assunto. Portanto, é necessário que você estude a PubMétodo para consolidar os ensinamentos aqui transmitidos. Para consolidar bem a aprendizagem desta servidão, vamos ver mais um exemplo dela. Comparar a situação atual do modelo de desenvolvimento do Chile com o do Brasil, nos campos psicossocial e econômico, concluindo sobre as medidas a serem adotadas pelo governo brasileiro, visando incrementar o crescimento do país. Vejamos a interpretação. Nível de desempenho, análise, servidão, comparar. Assunto: desenvolvimento do Chile e do Brasil. Ideia central: desenvolvimento do Chile e do Brasil. Objeto da questão: a situação atual do modelo de desenvolvimento do Chile com o do Brasil. Finalidade: comparar a situação atual do modelo de desenvolvimento do Chile com o do Brasil. Condicionante de tempo atual, condicionante de espaço, Chile e Brasil. Condicionante de conhecimento, nos campos psicossocial e econômico. Condicionante da servidão no desenvolvimento, não há. Condicionante da servidão na conclusão, concluindo. Conclusão imposta: as medidas a serem adotadas pelo governo brasileiro visando incrementar o crescimento do país. Estrutura da solução: a solução terá introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui está a comparação pelo primeiro exemplo da PubMétodo. Primeiro exemplo, lembremos que já começa comparando desde a parte A. Portanto, A. Comparação do modelo de desenvolvimento do Chile com o do Brasil, no campo psicossocial. É a parte A. Letra B. Comparação do modelo de desenvolvimento do Chile com o do Brasil, no campo econômico,
que corresponde à parte B. A somatória da parte A mais a parte B deve ser igual ao objeto da questão. Aqui está o segundo exemplo, que faz a comparação na parte B. Então, A ponto, o modelo de desenvolvimento do Chile nos campos psicossocial e econômico. Letra B, o modelo de desenvolvimento do Brasil nos campos psicossocial e econômico e comparação deste com o modelo de desenvolvimento do Chile nos referidos campos. Vejamos agora o terceiro exemplo, que faz a comparação somente na parte C. A ponto, o modelo de desenvolvimento do Chile nos campos psicossocial e econômico. Letra B ponto, o modelo de desenvolvimento do Brasil nos campos psicossocial e econômico. E letra C ponto, comparação do modelo de desenvolvimento do Chile com o do Brasil nos campos psicossocial e econômico. O slide atual permite localizar esta aula na estrutura das demais videoaulas, facilitando o seu planejamento de estudo. Chegamos à conclusão da nossa videoaula de número 8. Nesta videoaula, vimos a servidão comparar. Na próxima videoaula, veremos a servidão estudar. Nós, instrutores da Divisão de Preparação e Seleção, esperamos estar contribuindo com a sua preparação. Cumprimentamos pela sua dedicação ao estudo. Fazemos voto de que você aproveite as oportunidades e conquiste os seus objetivos. Conte conosco para retirar qualquer dúvida. Agradecemos a atenção dispensada. Muito obrigado.